Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa Contraplano e hoje o nosso tema é o livro A Senhora do Parque. Estamos conversando sobre literatura com a escritora Ana Pirolo. Ana, a gente falou bastante pouquinho no primeiro bloco do Senhora do Parque, né? Um pouquinho do Galo Azul e agora Foguete à Lua, né? Que tem a participação do seu filho, que na época o Enzo tinha 9 anos. 9 anos. Como que foi dividir essa missão aqui do Foguete à Lua? Eu acho que foi uma experiência bastante enriquecedora, tanto para mim quanto para ele também, né? A história do Foguete à Lua foi o seguinte, a professora na escola pediu para que ele fizesse um rascunho, uma história num rascunho e depois passasse para o caderno. Aí ele fez. Eu fui limpar o quarto dele e achei o rascunho. Aí eu olhei e falei, nossa, isso aqui eu acho que dá livro. Aí passou um dia, no dia seguinte eu chamei, Enzo, vem cá filho, vamos conversar, você fez essa história tão bacana, super criativa, não sei o que, vamos fazer um livro? Aí eu acertei o texto, né, até teve a participação do meu marido também, ele deu um piteco assim, né, o livro parece que é um livro de família, só faltou o nome do meu marido aí. Aí nós unimos assim, analisamos o texto que o Enzo tinha feito, eu acertei o texto e fui fazer a ilustração. A ilustração em relação ao Galo Azul foi mais complicada, porque quando eu fiz o Galo Azul eu já tinha imaginação, a ilustração na minha cabeça. O livro do Enzo não. Foi complicado no sentido de como eu vou ilustrar a ideia de uma outra pessoa. Então o desafio foi maior, né? Mas aí consegui fazer a ilustração e nós publicamos em 2016. 2016. E o que o Enzo achou de tudo isso? Ele gostou. Ele disse que vai ser jogador de futebol e escritor. Olha só. Agora, o que ele vai ser antes, eu não sei. Como que é essa de escrever para o adulto, escrever para criança? É diferente. Para escrever para criança, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu penso, a família é importante. Nos 2 livros tem a participação da família. Pode ser que não apareça a fisionomia da mãe, do pai, dos irmãos, mas tem a participação. Quer dizer, a conclusão do livro foi tirada da família. Né? Então eu prezo muito isso, eu gosto de passar para as crianças que a família é importante. Pai, mãe, irmãos, primo, avó, avô, tudo isso faz parte de um grupo de pessoas que só vem enriquecer a vida da gente, né? Então eu sigo mais essa linha e sempre tem um lado positivo, sempre. Em nenhum dos meus livros vai ter uma situação que deixa a criança assim, pensativa, angustiada, nunca vai ter isso. Sempre tem um lado positivo, uma mensagem positiva para a criança, né? O romance também é assim, mais para cima ou não? Eu acho que o romance é por trás, assim, é uma maneira de cutucar, né? É você ler e refletir sobre o que está acontecendo, né? As atitudes das pessoas. Os personagens que tem nesse romance são personagens que a gente convive todos os dias. Tá? Então é uma coisa de refletir, às vezes a pessoa tem determinada atitude por vários fatores, né? Então é para reflexão mesmo, mas sempre é um cutucão assim, sabe? Uma cutucada. Ótimo. E Ana, conta então um pouco pra gente sobre a sua editora. Você tem a editora Galeria também, que você publicou então os seus livros. Conta pra gente sobre esse trabalho. O que aconteceu foi o seguinte, eu tenho bem mais de 50 anos. Aí quando eu fiz o Galo Azul, tinha todo o projeto Galo Azul, eu pensei em procurar editoras. Aí eu falei, mas poxa vida, a escritora do Harry Potter levou 10 anos para uma editora aceitá-la. Aí eu falei, não vou esperar 10 anos, eu vou estar muito velha, tem que ser agora. Aí que eu fiz, eu abri a editora e através do processo como empresária, né, eu comecei a formular essa editora online, trabalhar a área. Aí realmente foi interessante porque eu aprendi gestão de negócios, né, com a área de marketing digital, né, porque os livros são vendidos pela editora, pelo site da editora. Então houve todo um processo assim, de amadurecimento, principalmente nessa parte mais empresarial, né. Eu sempre fui muito empreendedora, sempre tive esse perfil,
Então a editora caiu assim com uma luva, né? Falei, pronto, agora eu vou ter. Então eu tenho dois segmentos quando eu falo da literatura. A Ana Pirola, autora, que eu tenho que cuidar dela, do marketing, ela tem que ir nas escolas, ela tem os compromissos, como o fato de eu estar aqui. Sua própria assessoria, você faz. Exatamente. E eu tenho a Ana Pirolo, que faz a gestão desse negócio. Então, dos livros, o livro está bom, o livro está adequado, tem a revisão, tem um projeto gráfico, tem a gráfica, o relacionamento com a gráfica. Você tem uma equipe, então? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo esporadicamente. A única assim, pessoa que eu posso falar, não, essa pessoa está sempre comigo é a revisora, que é a Heloíse Castro, que ela sempre, é ela que faz a revisão, por mais que eu tente escrevo, sempre tem um errinho, alguma coisa escapa. Então é melhor ter uma outra pessoa para ler. Ela é a privilegiada. Ela lê... Sortuda. É a sortuda, ela lê tudo antes. E ela faz as observações dela. No caso aí do Senhora do Parque, ela me perguntou numa personagem que tinha sumido de repente. Mas Ana, cadê fulana? Aí eu, nossa, é mesmo, esqueci da fulana. Aí eu refiz o texto para dar um fim na fulana, né? Sim. Nesse contexto, então, a gente percebe que o cenário das editoras brasileiras é meio complicado, é um nicho fechado. Não, o que eu acho que está acontecendo é o seguinte, as editoras elas têm que se abrirem os olhos para os novos modelos de negócio. Entendeu? Por exemplo, com a internet, o trabalho com as livrarias, fica uma coisa meio... Para que eu vou colocar os livros? Não estou dizendo que não tem que ter a livraria, né? Mas eu acho que o modelo de negócio para a literatura está mudando. Outra coisa também, muitas pessoas podem publicar, transformar uma história em e-book, só que elas esquecem também que precisa ter um revisor, precisa ter um trabalho de mercado também, tem que saber se tem demanda, se não tem, né? Então tem todo um processo de levantamento. Agora as editoras elas estão muito ainda moldadas naquele modelo antigo e as coisas já mudou, o modelo de negócio já mudou, a gente vive em um outro sistema. A venda pela internet, o trabalho de marketing digital, né, de assessoria, de conteúdo, gerar conteúdo, é uma coisa totalmente diferente, né? Não é mais só escrever o livro e colocar para vender na prateleira da internet. Não é. A internet, essas novas tecnologias, elas transformaram isso. Então eu vejo que o mercado editorial tá ruim nesse sentido, de enxergar esse novo modelo de negócio, de inovar. O que está faltando é isso, inovação. Tanto que tem algumas editoras que fecham. Agora, uma coisa assim, um contraponto assim, que não tem nada, assim, que fala, não, Ana, você está mentindo. Vai numa Bienal do Livro. É lotado de gente. Sim. Então existe público para o livro. Ainda, né? Livro físico e tudo mais. Sim. Mas o que está acontecendo é que as editoras, elas talvez não estejam enxergando que precisam inovar para alcançar esse público, né? Sim. E Ana, você até falou então sobre as bienais, por exemplo, quando as pessoas vão até as bienais, a gente consegue ver que tem bastante gente, mas de acordo com o Retratos da Leitura do Brasil, que é uma instituição, a instituição Prolivro, que faz as pesquisas, né? 44% da população brasileira ainda não lê. Não lê. Na sua opinião, como escritora, como professora, educadora, por que será que isso ainda acontece? É cultural? É falta de incentivo? Olha, é impressionante. Se a gente for pensar na Bienal, é um segmento que vai na Bienal, Sim. né? Que lota, né? São pessoas interessadas, né? Pessoas interessadas. Por exemplo, a Flim. Tem a Flim. Sim, que é do Parque Vicentino Aranha também. Sim. Lota aquilo lá, mas é um nicho que está indo lá. Eu questiono muito isso, porque, por exemplo, eu gosto de ler. Meu marido gosta de ler. Meu filho gosta de ler. Então, será que não vem da própria família isso? Agora, uma família de baixa renda vai gastar R$50 no livro? Não tem, ela não pode gastar R$50 no livro, sendo que tem que comprar leite, pão, comida para os filhos, pagar o aluguel, pagar as dívidas.
Então eu acho que o custo do livro é diferenciado, né? E às vezes a pessoa de baixa renda não consegue alcançar esse livro. Agora já é um grande desafio para a gente tentar baratear o livro. É um desafio de mão dupla, né? Porque de um lado tem os livros que são caros, mas a gente também precisa valorizar o trabalho do autor. Sim. E de outra a gente tem uma população brasileira que tem uma renda per capita de R$ 1.200, várias coisas para pagar. Se a gente olha para uma região Nordeste, por exemplo, a renda per capita não chega a R$ 800, então, como é que fica essa dualidade? Dos R$ 800 você vai gastar R$ 50 com um livro. Com um livro. O peso na precificação do livro, o maior peso é a impressão. É realmente a impressão. Então a gente precisa ter um relacionamento da editora com a gráfica muito bom para se planejar a rentabilidade desse livro. Porque a editora ela precisa pagar o revisor, precisa pagar o projeto gráfico, precisa pagar os direitos autorais. Não é porque eu sou dona da editora que eu não tenho meus direitos autorais. Está tudo num preço, está tudo numa tabela, né? Então, o maior desafio é justamente isso, baratear. Então, existe, por exemplo, no site tem preço do envio. Então, geralmente, quando eu participo de feiras, assim, visitas em escolas, em eventos, eu já venho com preço abaixo. Porque eu sei, não, mas eu não tenho custo do envio. Eu quero que o livro saia, eu quero que as pessoas conheçam. Então eu não vou repassar esse custo de envio. Se a pessoa compra do site, ela está lá no Nordeste, aí você envia para o Nordeste. Mas se ela está na minha frente, não dá. Aí já vai um preço diferenciado para a pessoa. Mas o maior desafio é a impressão do livro. Então, e o marketing até também, mais do né? que escrever. E tem essa coisa também de você saber divulgar e... né, fazer o livro chegar na mão das pessoas. Isso também é desafio, viu? Você já conseguiu implantar um dos seus livros dentro de uma instituição, né? Privada, no caso. Você acha que se tivesse uma abertura bom com o poder público para colocar nas escolas, talvez essa taxa de leitura aumentaria? Eu acredito que sim, mas também depende de como as escolas trabalham isso. Né? No meu caso, quando alguma escola adota um dos 2 livros infantis, a primeira coisa, todos os livros vão autografados. Os pais compram os livros e me mandam o nome da criança, eu autografo. Nenhum dos meus livros sai sem autógrafo. Já começa daí, é um grande diferencial. E uma coisa que eu faço, eu visito as escolas, respondo perguntas de criança, da criançada, mando vídeo quando eu não posso ir, quando é de outro estado, aí eu mando vídeo. Eu teve uma pessoa que eu acho que era de Florianópolis, a mãe comprou para o menino, aí ela me mandou um vídeo do filho dela curtindo o livro, pequenininho, curtindo o Galo Azul. O Galo Azul não, desculpa, o Foguete à Lua. Aí eu pensei, caramba, eu chamei o meu filho, né, Enzo, precisamos agradecer. Então, vamos gravar um vídeo agradecendo. Aí a gente agradeceu e enviou o vídeo para ela. Então, eu acho que essa coisa do relacionamento que o escritor tem com o leitor, através das redes sociais, ela encurtou. É muito fácil falar comigo, qualquer pessoa conversa comigo. Qualquer pessoa compra o meu livro e depois dá o retorno, dá o feedback. Ai, Ana, adorei, não sei o que lá. Né? Então, a minha preocupação é justamente essa. Se eu tenho um bom relacionamento com o leitor, né, tentar escrever aquilo que faça bem para esse leitor, né, e baixar o preço do livro. Quando o escritor ele é presente nas escolas e tudo mais, você cria um vínculo da criança, de repente, pensar, poxa, eu quero ser escritor. A Ana é escritora, então eu também posso escrever histórias. Né? Então é uma maneira de incentivo. E a família, né? E baratear. O lance do governo é muito relativo, né, Felipe? Tem vários fatores que envolvem. O governo, até pouco tempo, ele comprava das editoras um volume muito grande, né? E muitas vezes esses livros nem chegavam onde deveriam chegar.
Então, não sei, tem que ter boa vontade. É o desafio. É o desafio, a boa vontade. Ana, infelizmente o nosso programa já está acabando. Ai, que pena. Então, para encerrar, eu preciso fazer mais uma pergunta. Fala pra gente, na sua opinião, qual é a grande magia do livro? Às vezes a gente assiste algum filme, mas aí fica, nossa, mas o livro é melhor. E com tantas séries, com tantas coisas, né, nessa época de tecnologias que nós estamos, que as pessoas assistem bastante vídeos e tudo, e às vezes a gente não aguenta assistir um vídeo um pouco mais longo. O que ainda leva as pessoas a mergulharem nos livros e os livros nos marcarem tanto e serem, assim, perpétuos? Eu vou usar o slogan do nosso projeto Conexão Literária, que foi feito lá na Anhanguera de Jacareí ano passado, Felipe. Quem lê nunca está sozinho. E quem lê solta a imaginação. Então o fascínio do livro é justamente isso. Você está lendo, mas você está longe, você está inserido. Por isso que dá esse baque, né? Você lê um livro, quando você vai ver o filme, você não gosta do filme porque você já tinha imaginado o livro de outra maneira, né? Ou então quando você assiste o filme, vai ler o livro, você começa a imaginar de outra forma. Então esse paralelo da imaginação, esse combustível é que traz alegria para a gente. A essência do livro é justamente isso. Você lê e você saber que você não está sozinho, que está rodeado de personagens de ação, né? Sim. E a sua imaginação, ó, voa. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Para encerrar, como que faz para as pessoas encontrarem a Editora Galeria? Deixa aí seus contatos pra gente. Então, a Editora da Galeria, para adquirir os livros, é através do site www.editoradagaleria.com.br. E querendo entrar em contato comigo, tem o meu e-mail, anapirolo@webgaleria.com.br. Tá ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Aproveitar para agradecer você por ser minha professora no curso, na faculdade. Muito obrigado. Imagina. Obrigada. Então é isso, gente. O Contraplano de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir aos outros episódios, acesse lá o canal do YouTube da TV Câmara Jacareí. E a gente volta na próxima semana, né, Tamires? É isso aí.